Eu acho que também nas empresas se valoriza muito, hoje em dia, a superação e as pessoas ficam embrulhadas do que fazer com o talento. Por quê? Porque o talento é algo subjetivo, é algo singular. Mas isso eu vejo como psicanalista. Eu não sei como é que você vê isso como um homem de empresas e como é que você vê a possibilidade das empresas manterem seus talentos dentro delas. Eu gostaria de conversar com vocês sobre uma dicotomia muito importante, a meu ver, que está acontecendo entre o talento e a superação. Eu acredito que todas as pessoas estão vivendo essa nova realidade, onde, curiosamente, a superação tem ganho em muito do talento. Quando, por exemplo, você vai ver um resultado na Olimpíada, uma pessoa ganhou medalha de ouro, o que normalmente se exalta foram os esforços que ela fez para ganhar essa medalha de ouro. Como ela pôde superar o ambiente econômico de sua casa, como ela pôde superar as lesões do percurso dos seus treinos de ginástica, como ela pôde superar as dificuldades de viagem, de ter bons técnicos, de seus primeiros reconhecimentos. E o talento fica uma coisa à parte, quase dizendo que se eu também fizesse esse mecanismo de superação, eu seria campeão de judô ou campeão de salto, coisa que não me parece totalmente verdadeira, né? Que eu posso fazer os esforços que eu quiser, que sem o devido talento eles são inócuos. E aí, Silvio, eu fico me perguntando por que isso se dá. Então, a problemática que eu queria propor é essa que eu acabo de dizer. Eu acho que também nas empresas se valoriza muito, hoje em dia, a superação e as pessoas ficam embrulhadas do que fazer com o talento. Por quê? Porque o talento é algo subjetivo, é algo singular. O talento, ele é singular, é uma qualidade singular, enquanto a superação é algo que se vende como possível para todos. E pensa-se que democracia, ou que você vai ter um ambiente mais agradável, na medida em que todos poderão ser tudo o que querem ou o que o outro quer, e o talento tem que ser enquadrado dentro disso e não ter uma posição equitativa, mas uma posição submissa aos mecanismos de superação. Mas isso eu vejo como psicanalista. Eu não sei como é que você vê isso como um homem de empresas e como é que você vê a possibilidade das empresas manterem seus talentos dentro delas. Esse é um ponto interessante, aí eu tenho até um depoimento pessoal, porque se a superação resolvesse todo o problema, eu sempre quis cantar e dançar. Eu também. E eu nunca consegui cantar e dançar, eu sou um fracasso, né? E todo mundo quer que eu cante e dance, e definitivamente essa é uma experiência que ninguém deve passar de me ouvir nem cantando nem dançando, porque é muito ruim, zero de talento, como o pessoal diz, eu não passei nessa fila ali do talento do cantar e dançar. Tem alguns outros, mas é uma explicação muito boa aqui até pessoal para essa questão que a superação não resolve toda. E eu acho que dentro das organizações essa questão se complica bastante. As culturas organizacionais têm dificuldade de resolver. Porque incluir o talento, exatamente. O talento é um ponto fora da curva. E como ele é um ponto fora da curva, e as culturas organizacionais tendem, até hoje, apesar de tratar e falar da diversidade, de usar medidas e regras muito parecidas, ela valoriza quem tem esforço, ela valoriza quem tem uma relação com a organização e uma paciência com a organização e tem muito mais dificuldade em reconhecer os talentos. E com isso ela está perdendo muito. Está perdendo
os talentos. E perde o talento. Porque fica menos criativa, mais repetitiva. E tem duas alternativas, regra geral. A pessoa talentosa não fica, né, porque não fica dentro daquela organização, então vai embora. Já num ambiente que as pessoas hoje ficam menos dentro das organizações e mudam muito mais, ou o talento fica comprimido, ele fica suprimido, ele fica reprimido. Então, você perde esse benefício. Então, nós sempre temos defendido em Terra 2 que as culturas têm que entender que as pessoas são singulares. E quando se reconhece um talento, o talento, regra geral, dentro de uma organização, faria uma diferença muito grande. Uma pessoa que muito mais nova poderia ter uma carreira muito maior, muito melhor, muito mais rápida e, regra geral, as organizações não permitem que essa velocidade aconteça. Então, não reconhece o talento e reconhece muito mais. Acham que é disruptiva, acham que não vai fazer grupo. Outro dia eu vi isso de uma pessoa de RH. Você não pode... Essa pessoa é muito boa, é um talento e tal, mas não faz grupo. Isso. E eu não consegui falar para a pessoa que o problema era dela, RH, de incluir a diferença. Não, e nessa questão de colaboração dos grupos, dos métodos ágeis e que você faz em times, regra geral, o talento é um ponto fora da curva. É alguém que tem mais dificuldade de integração e deveria ser visto dessa maneira. Se tem mais dificuldade de integração, ele às vezes é escondido, rejeitado e não faz parte de um grupo, que o grupo tende a tratar todo mundo na média e fazer o seu... Posso dar uma basezinha teórica? Por favor. Eu te peço licença a vocês de ser um pouquinho com a base teórica fica muito melhor. E espero, se ficar pior você me diz e vocês vão me desculpar. A base teórica que eu daria é o seguinte: vamos começar de Freud. Não é um autor que não é o primeiro autor que trabalhou isso, não. Depois eu volto a alguns autores anteriores a Freud. Mas quando Freud fala da relação do homem com a civilização, ele diz que todos nós pagamos um pedágio para a civilização. Você não entra na civilização. O que é entrar na civilização? Você nasce, você tem que ser acolhido dentro do ambiente cultural de onde você nasceu. Você vai ter vantagem de ser acolhido, você vai ser alimentado, você vai ser protegido, você vai ser esquentado no frio, você vai ser refrigerado no verão. Você tem vantagens de participar desta comunidade humana chamada civilização. Mas, para você participar disso, você paga um imposto. Você não pode fazer, por exemplo, a comunicação dos seus desejos sem certas regras, né? Você não fala, não é bem eu falo tudo que vem à cabeça. Depende de como você fala tudo que vem à cabeça. Falar tudo que vem à cabeça ou falar tudo que você quer falar para uma pessoa pode não ser a melhor conselho, porque a outra pessoa não ouve. E em geral não é, né? Em geral não é, né? Então, eu queria mostrar esse aspecto, que você tem um lado de que você tem que se acomodar na civilização e do que você consegue preservar da sua singularidade. Tem pessoas que acomodam menos, que aumentam essa singularidade, tem pessoas que acomodam mais que se acomodam mais na civilização. Então, aí a gente já tem em Freud, esse debate. Esse debate, por exemplo, está em Nietzsche. 100 anos antes, 1860, 1870 mais ou menos, 80, 70 anos antes, quando ele diz que nós temos duas expressões pulsionais diferentes. Uma é uma expressão aonde você encaixa, são as forças ditas ativas. O que é uma força ativa? Força ativa é a força da arte, por exemplo. Você vai no Museu de Arte de São Paulo e você tem à disposição das obras de arte feitas pela Lina Bobardi,
que por transparência dos vidros onde esses quadros estão pendurados, você vê Monet, você vê Manet, você vê Picasso, você vê Portinari, e esses grandes artistas, eles convivem. Se você levar seu filho, por exemplo, no museu, ou seu neto, ele vai dizer qual é melhor, por exemplo. É muito normal uma criança perguntar, qual é o melhor? Não tem melhor. O que você gosta mais. O que você gosta mais. Depende do dia, da hora, do como, né? Não tem porque os talentos, o Picasso é o Picasso, Monet é o Monet, Manet é Manet, né? O Portinari é o Portinari, o Volpe é o Volpe. Eles não são comparáveis. Isso são as forças ativas. As forças reativas são as forças da ciência. A ciência, ela é comparável. A física de Newton não é a física de Einstein, né? E elas se suplantam umas às outras. A forma que a gente vê a biologia hoje em dia não é a forma que se via antes. Então, as forças reativas são as forças que você prova. As forças ativas, elas existem em si. É claro que o talento, dada essa minha parca explicação, o talento está na linha das forças ativas, né? E a superação está na linha das forças reativas. Aí tem uma opinião do autor que é o Nietzsche, quando diz assim, as forças reativas você pode provar a verdade delas. Ele diz, mas aquilo que precisa ser provado não tem a menor importância. Eu acho ótimo. Ele não tem a menor importância. E a Agamben retoma isso, dizendo, uma mulher que te ama que você merece, é melhor você não merecer. Né? Se você é decorrente de uma prova. Você quer ser uma exceção, você não quer ser melhor. Você quer ser a pessoa para aquela outra pessoa. Enfim, fechando esse pequeno canto universitário, né? Isso está em Freud, então é um tema, você falando em termos de jazz, isso é um tema que Freud trabalha, com mais civilização e mais singularidade. É um tema que Nietzsche trabalha, forças ativas, forças reativas. E nos dias de hoje, o que está acontecendo? As forças reativas, as forças da superação, estão mais fortes que as forças ativas, porque as pessoas estão se sentindo muito perdidas. Então, elas estão buscando a segurança do somos todos iguais. Excelente, eu acho que essa base teórica, que obviamente eu não conseguiria fazer, não teria o talento para fazer, é muito importante para perceber que essas forças ativas e esses indivíduos singulares de maneira positiva, em que estão constrangidos dentro de determinado ambiente, eles tiveram e têm ainda dentro do mundo um escape, que não são mais as grandes organizações. São principalmente as startups, as scale-ups, onde está fazendo. Esses indivíduos são os fundadores dessas organizações que hoje fazem diferença e fizeram diferença no mundo. Se a gente olhar as organizações mais valiosas do mundo, que são as organizações de tecnologia, de Apple, de Meta, de Amazon, mesmo aqui para falar que aparece sempre na nossa conversa das coisas que o Elon Musk faz, é um indivíduo muito talentoso, um indivíduo muito diferente que não se conformou em estar numa organização que parecia mais uma igreja, numa organização que parecia mais uma organização militar, sem nenhum demérito para a igreja, nem para os militares, mas para a organização e para a cultura que eles criaram. O escape deles foi muito claramente em construir. Nós estamos vendo agora, não seria possível, o foguete da ré. A gente sempre teve uma expressão que foguete não dava ré, o foguete agora dá ré. Da ré e aparece aqui. Foi alguém que disse, não, eu vou criar um foguete que é reutilizável e que vai dar ré. Sem nenhum elogio ao Elon Musk, que talvez... E sem nenhuma piada a respeito também. E tem nenhuma piada a respeito, ou com uma piada implícita. Porque a piada já vem pronta. A piada já vem pronta, já vem implícita. Eu acho que muita gente, em todos os lugares do mundo, e agora a gente está vivendo, de certo, um recesso dessas iniciativas, dessas novas startups, tem menos
dinheiro, mas eles não ficam dentro das organizações. As organizações são incapazes de mantê-los. E essa é uma questão, e até tem pensado em formatos de como é que você mantém. São os corporate venture capital, onde você cria startup dentro da própria organização. São os venture builders, onde você cria um negócio novo para que uma pessoa toque. E não reconhecer que você tem o indivíduo... Você sabe que no meio universitário também tem isso. Curiosamente, você sabe que Einstein trabalhou no Instituto de Estudos Avançados de Yale. E a USP criou o Instituto de Estudos Avançados da USP, que fica dentro do campus, no centro do campus, não é tão conhecido fora de lá, embora você seja uspiano, eu também. E esses institutos avançados são para recolher as expressões de pensamento, de disciplina, de criatividade conceitual, fora das amarrações da universidade, né? Que, enfim, só para dizer que não só as empresas estão trazendo startups para dentro de si mesmas, como as grandes universidades estão fazendo o mesmo. E as mesmas grandes organizações, é muito interessante, nesse instante, os prêmios Nobel, os prêmios Nobéis aqui que foram feitos entregues para entidades pequenas dentro do Google, lá, da DeepMind, o prêmio de Química para inteligência artificial aplicado às proteínas, à formulação das proteínas, que é uma questão genética com o uso da tecnologia, que não seria feito se você colocasse dentro de uma organização normal. Como a OpenAI e a inteligência artificial não nasceu, tinha lá alguma coisa dentro do Google, nunca nasceu nenhuma dessas grandes organizações. Elas deram dinheiro, nasceu de alguém ali que estava disposto a não ter um controle, nem ter o medo, o perigo, deixou para depois a discussão de se tem um perigo à inteligência artificial ou não. Então, a saída hoje para esses talentos está claramente não ficar no mainstream, não ficar no quadrado, mas criar. E essas criações novas, que num determinado instante eram puramente de tecnologia, hoje nós estamos falando de genética, hoje nós estamos fazendo do foguete, não é mais a NASA. A NASA contrata, mas quem está mandando o foguete lá para a Europa, para a Lua e Júpiter, é uma empresa privada de gente que não ficou dentro de uma organização. Demonstra, na verdade, que quem está criando coisas novas está saindo de estruturas tradicionais. Então, as grandes corporações, elas estão ficando defasadas, elas estão ficando incapazes de atrair e manter essas pessoas que são singulares e que estão fazendo, vamos dizer, a disrupção por conta própria e fora das estruturas tradicionais. Isso é fundamental. Eu acho muito interessante o que aconteceu no MIT há alguns anos atrás, onde eles deram um passo a mais na configuração que se achava muito avançada, na configuração das disciplinas, dizendo que as disciplinas não valiam por si, mas valiam na interação entre elas. E o termo interdisciplinariedade virou moda, virou ou você era interdisciplinar ou você era careta, você não estava vendo outros aspectos importantes da sua pesquisa, ao seu trabalho, etc. E surgiu no MIT, se eu não estou enganado, a ideia de fazer a indisciplinariedade, não a interdisciplinariedade, a indisciplinariedade. E eu acho interessante porque nós não podemos mais... eu sou médico. A anatomia que eu aprendi na Faculdade de Medicina já era uma anatomia de 500 anos. Uma anatomia dos anos 1500, 1600. O sistema respiratório, o sistema circulatório, o sistema deambulatório, né? É a anatomia, os grandes sistemas do corpo humano. Tem cabimento isso no momento que você faz nanomedicina, você faz nanogenética? O que é um nano? Muita gente está aqui
não é obrigado a saber. A gente não tem essas medidas, né, às vezes prontas na cabeça. Você tem 1 metro, 1000 vezes menor que 1 metro, você tem 1 milímetro, 1000 vezes menor que 1 milímetro, você tem 1 micro, 1000 vezes menor que 1 micro, você tem o nano. Portanto, 1 bilhão de vezes menor que o sistema, que um pulmão, que qualquer dessas coisas. Quando a gente começa a trabalhar nesse nível, conceitos como interdisciplinaridade, conceitos como a empresa e a grande empresa, a pequena empresa, e coisas que tais, não tem mais cabimento. Essa base mudou completamente, mas do outro lado de ter interdisciplinaridade, já que nós estamos falando de pessoas especiais e talentos, você pode ter o talento profundo, que estuda uma coisa muito profundamente, que provavelmente está ficando cada vez menos comum, porque você precisa saber de inteligência artificial, de tecnologia, de genética. Você precisa juntar todos esses pontos para criar alguma coisa nova. Então, existe um nível de generalidade, de conhecimento genérico e generalista, que é muito importante no processo criativo. Então, a formação, de uma maneira geral, e isso também dentro das empresas é um problema, porque normalmente você fica concentrado num assunto, você desenvolve, você tem silos, você está tocando um projeto específico ao invés de olhar algo mais ambicioso. Você tem uma questão de não desenvolver algo maior porque você está vendo uma coisa só, enquanto que provavelmente as soluções mais importantes e que vão fazer a transformação efetiva da humanidade, mesmo das corporações, são transformações horizontais, no mundo horizontal. Se o mundo é horizontal, eu tenho essa relação mais horizontal. Então, essa necessidade de uma formação muito mais completa, muito mais generalista, é outra coisa que eu vejo dos talentos e que as organizações hoje são muito fechadas para produzir esse nível de conhecimento, para produzir até esse nível de entrega e de invenção de uma coisa nova. É muito raro você ter o que o pessoal chama de venture builder, que você criar um venture, um negócio novo, dentro do seu próprio negócio, que normalmente isso aí, desde o início, se cria normalmente fora, e as organizações sofrem muito por não conseguir fazer isso. Mas o que falar para o CEO que está nos vendo, para os responsáveis pelas empresas, o que a gente pode dizer para eles no sentido de buscar um equilíbrio maior nas suas empresas, um equilíbrio maior entre o talento e os superados, né? No momento que nós estamos diagnosticando que existe uma doença da superação pelo aplastramento dos talentos. Como equilibrar as forças ativas e forças reativas? Como equilibrar sujeito e civilização? Né? É um tema que acompanha as questões. Do ponto de vista de uma corporação, a recomendação é que você ouse, que você tenha experiências que não são experiências consagradas, naturais, óbvias, que você faria dentro de um processo orçamentário, vamos dizer, natural, que você tenha um pedaço da sua organização com o nível de responsabilidade que normalmente precisa ter, porque você precisa, obviamente, gerar dinheiro, pagar o acionista e todas essas coisas, mas que você tenha um pedaço da sua organização que faça coisas doidas, faça coisas fora da caixa, que faça coisas impensáveis e que usem pessoas que façam essas coisas impensáveis e que, se aparecer alguém com uma ideia, que a ideia não fuja
da empresa, porque ela vai fugir normalmente. Regra geral, as pessoas vão fazer por conta própria, vão arranjar dinheiro com terceiros e vão construir, e o mundo está sendo construído, se a gente olhar as empresas novas e que valem muito, não eram as empresas tradicionais. Isso sempre foi dito. E os líderes novos não são os líderes tradicionais, e nem têm o mesmo tipo de atitude. A gente, normalmente, o nível de conformidade com as regras do jogo que esses novos líderes têm é muito menor. E, por isso, eles são terra 2, como a gente costuma dizer. Então, é um dilema, porque o executivo tem que entregar, tem que ter uma execução, tem que ter uma coisa, mas tem que entender que o mundo é diferente, que tem pessoas diferentes no mundo que vão construir coisas diferentes, independente se é dentro da empresa ou é fora da empresa. Então, e isso precisa ser trabalhado e, regra geral, nem os conselhos das empresas, nem a diretoria da empresa tem o nível de discussão e o tempo de discussão suficiente para que você discutir se você está fazendo coisas que são efetivamente muito diferentes do que você faria no curso normal da sua empresa. O mundo anglo-saxão, principalmente, criou uma sigla, adoro a sigla, chamada DEI, DEI, em inglês, que é Diversity, Equity e Inclusão. E, principalmente agora, o Equity, que significava não igualdade, mas que você precisava entender que as pessoas não entravam da mesma maneira, você tinha que fazer uma compensação. O equity é como se você compensasse para que as pessoas, vamos dizer, tivessem o que elas não tinham, porque vinham de uma posição de menos renda, de menos formação não tão boa. E tem uma reação conservadora nos Estados Unidos, em que várias empresas estão acabando com esses processos. Está mais concentrado nos Estados Unidos, não veio ainda para o Brasil e também não tem na Europa, mas é bastante possível que a gente... Qual é esse processo? É o processo de as empresas encerrarem os seus movimentos de inclusão. E ela veio, dos disparadores foi a decisão da Suprema Corte americana de impedir que as universidades americanas fizessem a seleção com base em raça. Então, impediu, e já tem coisa aqui, uma universidade americana, Harvard, MIT, Stanford, não podem fazer uma seleção com base em raça. Era um movimento ali de uma Suprema Corte conservadora, mas o pessoal que dizia que estavam contratando mais negros, mais hispânicos e menos asiáticos, etc. Ali, a Suprema Corte dizia não pode fazer mais. Junto com isso, o pessoal ativista foi atrás e algumas empresas que principalmente têm clientes conservadores, por exemplo, bebidas, aconteceu com a Bud Light, aconteceu com Harley Davidson, aconteceu com Tractor Supply. São normalmente pessoas ali do meio oeste americano que as pessoas são mais conservadoras, mas está espalhando um pouco a ponto da própria Unilever, que dizer, as marcas não precisam mais ter propósito. Tem uma ressaca com relação a isso. Essa é uma ressaca que, do ponto de vista de evolução do mundo, tirando o politicamente correto, provavelmente é uma ressaca negativa, porque a diversidade era boa. Mas a gente está vivendo a questão da diversidade, dessa questão, e aí que eu queria colocar para você, pressupondo que a gente também precisa ter diversidade para que o mundo fique melhor, como é que nós tratamos a questão de, ao mesmo tempo, reconhecer que você tem um talento, que é um talento excepcional, e dar a ele a força que ele precisa ter para construir coisas novas, e, ao mesmo tempo, não perder essa questão da diversidade. As empresas hoje fazem processos de reconhecer talentos, mas fazem um processo que é um processo, vamos dizer, estrutural, tradicional ali. Quem é o melhor desse grupo ali? E não de reconhecer realmente a singularidade diferente.
E, por outro lado, deveria fazer, vamos dizer, também reconhecer que você precisa ter uma diversidade maior nos grupos que a gente está trabalhando. Como é que a gente vive? Para mim, essa é a principal questão. Eu acho que a gente pode falar, Silvio, é a necessidade de manter essas duas forças vivas. Eu me referi a Nietzsche, falando de forças ativas e reativas, como me parece muito feliz essa expressão dele, eu volto para fazer um comentário do que você está dizendo. Poder-se-ia pensar que nós estaríamos defendendo as forças ativas pela simpatia que essas forças nos dão, porque é a força da arte, da música, da literatura, né, da criatividade. Então, da pessoa muito inteligente, do ponto de vista da pessoa muito inteligente, de tecnologia, Exatamente. Né? Essas forças, elas são criticadas politicamente porque o talento não é democrático, é aristocrático. É aristocrático, exatamente. Né? Você falava com piedade de si mesmo que você não sabe dançar nem cantar. E você já está convencido na sua vida que você não saberá nem dançar nem cantar. É uma perda inacreditável. Aí você vê um Baryshnikov entra nessa sala, dá 3 saltos, ele arrasa você. Né? Porque ele fez aqueles 3 saltos de uma forma inacreditável. Natural. Né? Natural. Bom, então a gente poderia pensar, vamos acabar com essas exceções. Se eu não posso dançar, ninguém vai dançar. Se eu não posso cantar, ninguém vai cantar. Vamos acabar com essa brincadeira, porque nós somos todos iguais. O mundo seria chatíssimo. O mundo seria como o mundo politicamente correto é um horror. Né? É um mundo da necessidade, mas é um mundo que aplaça o desejo. E o desejo vai se revoltar contra isso, como já está se revoltando. Então, o que eu consigo pensar, Silvio, é que, embora nós tenhamos uma simpatia imediata pelas forças ativas, pelo talento, é necessário nós chegarmos ao estilo, ao grande gesto, como diria ainda Nietzsche, né? Onde você junta a força ativa com a força reativa. É claro que quem está nos assistindo vai dizer, e como é que junta e qual é a porcentagem? Como é que faz? Qual é a receita? A receita, meu amigo, é você ir para a cozinha, arregaçar as mangas, saber o que você tem de força reativa na sua cozinha, que é o fogão, que é o copo, que são os ingredientes, e aí você venha com talento e faça um bom almoço para todos nós, o que eu acho que a gente deve fazer nesse momento. E acho que a receita não tem receita. Eu acho que você ajudou bastante. Eu não conseguiria fazer essa síntese boa que você fez. Eu acho que a gente tem que fazer as duas coisas. Tem que fazer o reconhecimento do ativo, tem que enxergar os Baryshnikovs de todas as profissões e de todas as competências, e enxergar e dar força para eles, ao invés de restringi-los, ao invés de pôr medo em volta dele, como a gente tem que entender que o mundo precisa de uma acomodação na questão da diversidade, sem que por isso a gente precise ser chato, ser politicamente correto, sem que a gente precisa impor situações, um pedaço da ressaca dessa questão toda da diversidade é uma questão que ela não estava funcionando. Ela era um pouco, e às vezes muito, fingida. Ela era um verniz, ela era uma cara, era um greenwashing da diversidade. Então tem um papel bom, tem alguém ali que vem do ponto de vista politicamente, vamos dizer, interessado, mexer com isso, mas que é um wake-up call, é alguém que está dizendo para você, olha, você tem que fazer bem feito, tem que fazer algo que realmente faça diferença e tem que fazer que também, nesse conjunto de diversidade, tem talentos diferentes que podem ser usados também e tem gente que você vai ter que trabalhar numa base da persistência, numa base da formação, numa base de mudança
de patamar, de perspectiva de vida, de capacidade de geração de renda, de manter a família, que é muito importante para fazer, para não olhar só para um lado só, que o pessoal da tecnologia olha, e vamos resolver o nosso problema, a gente vai para Marte e depois a gente dá uma Bolsa Família, dá uma renda mínima igual para todo mundo. Essas pessoas ficariam cidadão não de segunda, mas de terceira, mas da enésima classe. A gente tem uma obrigação ética de resolver as duas coisas. Então, eu acho que a questão, obrigado, acho que você trouxe bem, é fazer as duas coisas, é trabalhar com as forças ativas e reativas, e como organização, como comunidade, como pensadores, o pensador, a gente tem que ajudar, não tem receita. Vai para a cozinha, pega o... Que foi para onde eu convidei que a gente fosse alguns minutos atrás. Isso. O que você está falando agora para mim é PS, é pós-script do que a gente estava discutindo. É pós-script total, exatamente. Mas é algo que não tem receita, mas que precisa ser tratado. E é engraçado porque a gente, de certa forma, tinha concluído, você reabriu, é o que acontece normalmente com todo mundo. Porque a gente vê que ainda está faltando alguma coisa, então tem que voltar sobre aquilo. Isso. E de novo vai faltar alguma coisa e voltar sobre aquilo. Isso. E é mais ou menos infinito, mas são essas questões. Eu acho que hoje nós trouxemos questões um pouco mais filosóficas, um pouco mais abertas, mais interessantes. Partimos aí da questão do talento versus a perseverança, versus a superação, e entramos numa questão maior, vamos dizer que o talento precisa ser reconhecido, mas que nós temos aqui uma questão de que a diversidade precisa continuar sendo incluída de uma maneira boa e que funcione. É isso? Boa sorte. Isso. Boa sorte para todos nós. Com isso, a gente finaliza, termina mais um Beat Papo, que nós nos divertimos aqui, inventamos temas, começamos com um e acabamos com outro. Então, prazer aqui, junto com Jorge Forbes. E junto com o Silvio Genesini, é um prazer estar com vocês. E muito obrigado a todos que assistiram.